Olá, seja muito bem-vindo à Semana Brasil Central. Eu estou com uma seleção dos melhores momentos da nossa programação que vai te deixar com aquele gostinho de quero mais. Então se ajeita aí e vamos que vamos! Tá vendo essa tarja aqui na tela? Sabe aquela vinheta que separa os blocos de cada programa? Pois é, tudo isso foi muito bem pensado e criado pelo nosso arte-grafista Paulo Caetano. E ele vai contar pra gente agora como é que essa magia criativa acontece. Então, quando a gente recebe um material, um pedido de uma arte, um programa que vai estrear ou já está no ar e precisa de uma vinheta interna ou uma vinheta de abertura, então a gente sempre parte do princípio do que o cliente quer, né? Qual a cara do programa, com qual característica, se é um programa ágil, de revista, que ele tem várias matérias, várias passagens, se é um programa veloz, ou se é um programa mais lento, assim. Aí então a gente vai para o papel, esboça o que o cliente interno quer, né? E depois a gente já parte para o computador, para começar a ter as primeiras ideias. Então a gente tem aqui a arte desde o princípio que a gente pode mostrar. Eu gosto de começar do final, eu gosto de vir, eu penso numa assinatura e depois eu faço o processo inverso. Tá? Então, Goiás contra o crime. Eu penso, sobre a polícia na cidade, eu jogaria uns prédios nas laterais do vídeo, com o piso aqui, a escrita no meio, contra o crime, e, sei lá, um carro de polícia aqui com o giroflex ligado, e outro elemento aqui para dar um contrapeso. Já no computador, eu usei o programa 3D, onde eu lanço essa coisa aqui, construindo com objetos, né? E depois a gente anima tudo isso e dá a cara pra coisa. Geralmente as cores a gente baseia na empresa que a gente trabalha. A GECOM hoje ela está adotando, ela sai um pouco do azul, era azul antes. Ela está tendenciando para um laranja, mas como esse programa é noturno e fala de, por exemplo, um programa mais denso, então a gente usou o fundo preto, né, e um azul mais denso também, mais escuro, né, para compor o cenário. Então a tarja ela vem também com a pegada azul com branco. Então assim, é muito em cima do que a empresa segue, mas como se fosse um padrão. Legal, né? O Semana Brasil Central também é um programa noturno e é um programa de revista. E o pessoal queria algo que lembrasse cinema, que lembrasse Hollywood. Então eu usei a fita de cinema numa forma curvilínea, assim, para dar um aspecto moderno. O fundo preto porque é um programa noturno. Os logos dos programas da casa, todos aqui. E eu abro para um cenário onde o logo do programa ele surge, né, como se fosse aquele espelho do camarim que tem aquelas lâmpadas, que vem com as lâmpadas acesas. Então eu tenho todos os elementos, tem a fita de cinema, os logos da casa, o logo do programa e as luzes, né, do glamour e o piso reluzente para dar aquele aspecto de glamour, do brilho, do estrelismo. A partir do momento que a gente criou a identidade visual do programa, que seria a vinheta, então a partir dela a gente começa a derivar os produtos internos, que seriam a tarja de nomes, né? Tem varredura, tem cartelas internas, quando precisa de alguma cartela. Então tudo vai seguir dessa cara inicial do programa. Agora a gente vai descer, vou mostrar na prática tudo que a gente viu aqui, a inserção ao vivo. Então, aqui é a parte do caracteres, onde a gente insere na imagem aquela tarja que a gente mostrou lá em cima. Tudo automatizado aqui. Então eu tenho que esperar um momento na lauda que vai me indicar a hora que eu tenho que acreditar a lauda, a hora que eu tenho que acreditar a pessoa.
Então, no caso, a matéria está rodando, acredito, eles vão chamar, o apresentador vai chamar, vamos supor, o YouTube e o WhatsApp, eu vou inserir, aí eu dou um tempo, tiro. Tem essa coisa também do sentimento. Às vezes o cara, eu sei que ele está falando com o telespectador, então por minha conta, eu posso jogar, deixar lá um tempo, até no momento que ele vai chamar a matéria. Aí, quando o entrevistado começa a falar, eu vou e jogo o nome do entrevistado, deixo um tempo, geralmente eu conto até 5, é o tempo de leitura, e volto com a tarja da matéria. Então é bem isso, é um trabalho, parece ser simples, mas é legal, é preciso entender um pouco da dinâmica da televisão. E você viu que para apresentar um bom resultado tem muito trabalho atrás das câmeras, dos microfones, e eu vou te mostrar tudo isso aqui na Semana Brasil Central. Agora, mudando de assunto, a polêmica de terça-feira no TBC Debate foi cota para mulheres na política. Confere aí. Quando eu olho para a realidade do que eu vivi, no desespero dos partidos políticos tentarem achar mulheres para preencherem a cota, do ponto de as pessoas, de mulheres inclusive, usarem de coação de pedido de financiamento, porque elas sabem quanto são necessários nessa questão, e depois não trabalharem nada para a campanha. Não irem atrás de segmento, nem de voto, nem de eleitorado, e nem trabalho de rede social, nem nada. Então, uma coisa não vale da outra. Quando eu acho que eu preciso de cota para conseguir uma cadeira na Câmara Municipal, por exemplo, eu começo a duvidar da minha capacidade de correr atrás daquilo que eu quero. Gabriela, eu discordo, sabe por quê? Você está pegando sua experiência, que você mesma disse que é pequena, né? Você é recente na política, você está pegando a sua experiência individual e está levando ela a um patamar. Imagina, o Brasil tem proporções continentais, nós somos um país que tem o tamanho de um continente. Eu acredito que isso seja um grande equívoco. A Gabriela, a vereadora, ela pegou em um ponto, ela falou assim, dos partidos políticos, como se os partidos políticos coagissem candidatas porque não existe interesse. É aí que eu quero que o telespectador venha comigo, faça esse exercício comigo. Reflita comigo o seguinte, o que eu estou discutindo aqui não é um partido político pegar a laço uma candidata na época das eleições. Mas isso já aconteceu? Acontece até hoje, é uma realidade. Por quê? Porque a nossa prática política está errada. Nós temos que reagrupar, remanejar a nossa prática política enquanto sociedade, enquanto coletivo, para que as mulheres se sintam à vontade participando da política. No Goiás contra o crime, o destaque ficou para a coleta de DNA, que ajuda a encontrar pessoas desaparecidas. E olha só que legal, esse é um projeto que nasceu aqui na nossa Polícia Científica e agora virou campanha nacional. Com o sistema de coleta de DNA, a Polícia Técnico-Científica de Goiás vai conseguir, de uma forma mais moderna, identificar pessoas que estão desaparecidas. Um projeto que foi elaborado aqui em Goiânia e hoje se espalhou, se tornando uma campanha nacional do Ministério da Justiça. A importância é poder dar um fechamento, né, para as famílias que têm seus entes queridos desaparecidos. Então não sabe se essa pessoa está viva, está morta. Então, a partir de que nós chega para a Polícia Técnica Científica, para os IMLs, aqueles cadáveres encontrados, então nós coletamos o DNA desses cadáveres, vai para um banco nacional de perfis genéticos e se a gente tiver a possibilidade de coleta do DNA desses familiares, podemos fazer o confronto. A Larissa, que é perita criminal e faz parte desse projeto, contou em detalhes como está funcionando a campanha aqui no estado. A gente vai estar fazendo, então, a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas, né? Então, são pessoas que constam como desaparecidas, né? E que a gente pretende aí colocar o DNA como mais uma possibilidade de busca dessas pessoas. Então, a gente vai fazer a coleta de saliva, é simples, é rápido, né? E aqui a gente vai fazer, então, o cadastro dessas informações, colocar isso num banco de dados para confrontar aí com cadáveres e pessoas vivas que não têm a sua identidade, né? Que são aí desconhecidos. Agora fique atento, pois o projeto tem um único objetivo, que é confrontar dados de pessoas vivas ou não que estão desaparecidas, trazendo assim um alento aos familiares. Aqui em Goiás a gente está em 22 pontos de coleta, em Goiânia nós estamos aqui na Cidade Jardim, no Instituto de Criminalística e na Superintendência da Polícia Federal, perto ali do Areião.
né? E estamos esperando, estamos aguardando, os familiares podem vir, familiares de primeiro grau, de preferência pai e mãe, filhos, irmãos, tá? Nessa ordem de preferência, caso não tenha pai, mãe vivos ou não tenha filhos, venham os irmãos, o máximo de irmãos possíveis. E se tiver um objeto de uso pessoal da vítima, como a escova de dente, o aparelho de barbear, a aliança, ou uma roupa usada que ainda não tenha sido lavada, traga isso também para que a gente possa fazer o recolhimento desse objeto. Caso você ainda tenha alguma dúvida, fique tranquilo e anote os canais de atendimento da Polícia Técnico-Científica. O telefone, que também é o WhatsApp, é o 98140 4071. Além do site www.gov.br/mj/desaparecidos. Você se lembra do Luciano Goiano, o ídolo do Vila Nova? Pois é, ele bateu um papo com Thaís Freitas, que a gente vê agora. Com o Vila foram 2 títulos estaduais de 93 e 95, né? E um gol muito marcante, né, Luciano? É verdade, eu fui campeão pelo Vila Nova em 93, né? O meu primeiro título, depois em 95, sendo o artilheiro do Campeonato Goiano com 25 gols. E em 99 tive a felicidade de fazer o 5º gol, que fica marcado aí para todos os torcedores do Vila Nova e também para mim, que foi uma grande lembrança e uma grande marca, que você quer falar, né? Isso, aí, tá rodando o gol. Do 5-3, isso. Foi o jogo histórico seu? Esse foi o jogo histórico, que todo mundo lembra desse jogo, igual você vê. Em 95 eu fui campeão goiano, fui artilheiro da competição, considerado o melhor jogador da competição, mas a pessoa lembra, todo mundo lembra de 99, que foi o do 5-3, daquela cavadinha, daquele jogo histórico que ficou marcado. Até quem não viu você jogar lembra do 5-3 e desse gol histórico. É verdade. Eu quero saber detalhes desse gol, Luciano. Então, acho que foi de fundamental importância esse gol para ficar, eu acho que marcado, lembrado no coração de todos os torcedores de Vila Nova e no meu, que também sou vilanovense, né? Tive a felicidade de estar participando dessa partida e de fazer um gol. Aquilo era muito improvável, não era? Aquela virada, né? Era improvável. Eu estava no banco naquela partida, eu entrei no decorrer do jogo. Entrou eu e o Reinaldo Aleilua. E a gente estava perdendo de 2-0. E aí, acho que uns 9 minutos, aí eles fizeram 3-0. E a gente com um jogador a menos. E era uma dificuldade, a gente falou, não, vamos tentar segurar aqui primeiro para não tomar mais, para não ficar feio, né? E aí, depois o Anderson teve uma arrancada muito boa, que sofreu o pênalti e aí foi expulso o jogador do Goiás. Aí ficou 10-10, 3-1, o time já ganhou um pouquinho mais de confiança, né? Foi para cima aí do Goiás, aí logo em seguida fez o 2º gol, aí todo mundo começou a acreditar e o Goiás sentiu o baque do gol, né? Nessa hora, você trocou de chuteira? Eu troquei de chuteira, troquei de chuteira. E na hora que eu troquei, porque no decorrer da semana, eu conversei com o Tato. O Tato era o treinador, ele ia me colocar no banco e eu falei para ele, não, contra o Goiás eu sempre dou sorte de fazer gol. E aí na hora que eu fui trocar a chuteira... Uma forçada, né? Uma forçada. Ele falou assim, não, e ele me falou assim, não adianta forçar não, que você vai ficar no banco. Não adianta, você não vai... Mas jogar clássico tem isso, é diferente. Você quis passar isso para ele, é uma motivação a mais e, eu tô ali pronto para fazer gol. É verdade, é passar a confiança que a gente tem e sempre assim, porque quando você joga com um rival, maior rival do estado, você quer jogar, você sempre quer dar algo a mais. E aconteceu isso. E aí no jogo, quando eu fui trocar a chuteira, e o Tata estava perto, ele falou assim, tá na hora, estava 3-2 o jogo. Ele falou, tá na hora de você fazer o gol. Eu falei, pode deixar que eu vou fazer o gol. Troquei a chuteira, não foi o 3º, mas foi o 5º, foi na onde que era 41 minutos, na onde que deu uma tranquilidade da vitória. Foi o segundo mais bonito, né? O primeiro foi o do Leonardo e depois o seu, né? O do Leonardo, né? Do Leonardo no meio do campo, até que o Pelé nunca fez, né? E tive a felicidade de fazer ali, porque na hora que eu dominei a bola, eu até pensei em bater forte. Mas a bola ficou muito perto do meu pé. Eu vi o goleiro saindo um pouquinho, eu falei assim, vou dar uma cavadinha. Graças a Deus, fui bem sucedido. E bora pro nosso intervalo, porque na sequência eu te mostro tudo que o jornalismo produziu essa semana. Já já. Eu tô de volta para te mostrar tudo que foi notícia essa semana. Mas antes, bora ver o que é que o Bruno trouxe pra gente no TBC do Campo. Olá, amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, Goiás registrou um aumento no abate de frangos e bovinos no primeiro trimestre de 2021. O estado alcançou um patamar recorde no abate de frangos para o primeiro trimestre, desde o início da série histórica, iniciada em 1997.
Já no abate de bovinos, o estado respondeu por 9,8% do total de cabeças abatidas no país e passou da 5ª posição em 2020 para a 4ª posição em 2021, ultrapassando o estado de Minas Gerais. Nesse período, o primeiro trimestre, houve um aumento de 16,6% em relação ao mesmo trimestre de 2020. No caso dos bovinos, foram para 4,1% maiores do que o primeiro trimestre de 2020. Já em relação ao leite cru, o estado registrou um avanço de 4,2% na comparação entre os primeiros trimestres de 2020 e 2021. Os dados foram divulgados nesta terça-feira do dia 8/6 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Agora sim, a gente vai para o nosso Giro de Notícias. O governo de Goiás entregou esta semana os cartões alimentação para alunos de baixa renda. Todos os estudantes da rede pública estadual de ensino, incluindo os 71 mil matriculados na capital, serão contemplados. Nós recebemos 36 centavos por cada criança dia refeição. No entanto, nós estamos passando um cartão de mais R$30 para auxiliar as crianças que não estão nas escolas neste momento, que nós estamos vivendo um período de pandemia. Nós sabemos que é pouco, mas imagine isso multiplicado por 530 mil crianças. Então é uma ajuda para que aquela criança tenha o seu complemento alimentar. Importante que as pessoas saibam que nós temos que distribuir para todos. O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o IPASGO, realizou a entrega de 800 cestas básicas arrecadadas por meio de uma gincana com seus funcionários. Nós estamos agradecendo aqui de público ao doutor Hélio, a todos os órgãos do governo que puderam doar, mais uma cesta básica. E saibam vocês que essas cestas serão entregues realmente às famílias vulneráveis. Estão sendo entregues no decorrer desse mês. Então, meu muito obrigado ao IPASGO e a todos os órgãos que têm contribuído para que a OVG possa estar mais perto e levar uma cesta básica na casa de cada família que precisa. A OVG recebe todos os dias doações de cestas básicas e você também pode doar. Quem quiser doar, é só trazer aqui na sede da OVG, tá? Qualquer quantidade, tudo, qualquer coisa, que seja 1 quilo de alimento, como diz a nossa primeira-dama, você vai estar ajudando a quem precisa. Então, vocês podem trazer as doações e aqui nós estamos de porta aberta para receber. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, visitou a capital essa semana. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, conheceu as novas instalações do Hemocentro de Goiás, em Goiânia. O prédio, que passou por reforma e ampliação, foi inaugurado dia 1º de junho. O ministro estava acompanhado do governador Ronaldo Caiado, do secretário estadual de Saúde Ismael Alexandrino, do prefeito de Goiânia Rogério Cruz e de outras autoridades. Eles visitaram também a UPA do Jardim América, que foi reformada recentemente e é um grande posto de vacinação contra a Covid-19. Apesar da crise causada pela pandemia, as exportações goianas apresentaram um saldo positivo em maio. Goiás segue na contramão da crise e o mês de maio foi mais uma prova que a nossa economia está embalando. O nosso estado exportou 934 milhões de dólares e importou 335 milhões, tendo um superávit de 599 milhões de dólares, segundo o Ministério da Economia. Independente de crise, a população mundial tem que comer. E para fazer alimentos ela precisa desses insumos. E Goiás tradicionalmente é um estado que tem um regime de chuvas definidas, bem definidas, tem terra em abundância e tem uma produção agroindustrial muito boa. No acumulado de janeiro a maio, o montante das vendas internacionais soma 3 bilhões e 807 milhões de dólares. O que significa um aumento de 15% nas exportações, quando se comparado ao mesmo período do ano passado. O CAT-PROD, a nova ferramenta da Secretaria de Economia do Estado, já está disponível. O CAT-PROD é um sistema nacional de classificação de produtos que tem como objetivo combater a sonegação de impostos. O intuito dela é classificar as descrições de produtos contidos nos documentos fiscais.
Através dessa identificação da classe correta a qual eles pertencem, nós vamos relacionar um tratamento tributário para essas classes, né? O que a gente chama aqui de conformidade tributária. Com isso, a gente pode identificar, no momento da emissão do documento fiscal, o valor correto do tributo devido, né? E com isso, identificar focos de sonegação. Goiás se torna destaque nacional com a criação deste aplicativo, que foi criado aqui no estado de Goiás em parceria com a Secretaria da Fazenda do Amazonas. E essa ferramenta pode ser usada por todos os estados brasileiros. E o nosso jornalismo foi até a cidade de Americana do Brasil acompanhar o lançamento do programa Goiás Social. É o esforço de várias secretarias para impulsionar o desenvolvimento social e econômico. Quem conta essa história pra gente é o repórter Túlio Isaac Filho. Fazer para o goiano algo que jamais foi feito e trabalhar para que as pessoas que hoje passam por momentos de dificuldade possam ter dignidade de verdade é a missão do governo de Goiás. É ou não é, governador? Cuidar da vida do goiano é prioridade. Total. É isso aí, dar dignidade às pessoas, poder morar com dignidade, poder ter condições também para educar os filhos, todos uniformizados, poder ter condições de dar saúde à população, segurança pública. Esse trabalho que a gente converge todo dentro do Goiás Social. Renda a mais no seu dia a dia e tudo isso, gente, feito numa total integração da estrutura de governo com os prefeitos de cada município do estado de Goiás. O lançamento do programa Goiás Social aconteceu na cidade de Americana do Brasil, em um evento que reuniu várias secretarias do governo que fazem parte desse programa. Um exemplo disso é a Secretaria da Retomada, que em parceria com o Sebrae consegue disponibilizar cursos para quem deseja se profissionalizar e, claro, mudar de vida. Entregamos um curso hoje aqui na cidade, vai ficar a semana toda, ensinando como eles venderem pela internet, como usar o WhatsApp, o Instagram como ferramenta. Então é bem nesse foco, sem tampar o sol com a peneira, o governador sempre nos pede, para a gente realmente atender e ajudar. Então a gente está fazendo essas pessoas, tirando elas de extrema vulnerabilidade, dando a oposição delas serem empreendedores agora. O ponto forte do evento foi a entrega das reformas das casas para as famílias em estado de vulnerabilidade, que aconteceu por meio da AGEAB. Foram 94 casas reformadas e mais de 2.300.000 reais investidos na reforma, levando dignidade ao povo goiano. Levar dignidade às famílias, restaurar a casa, você está contribuindo para a restauração do lar, ter um lar mais harmonioso. É uma verdadeira transformação social, traz dignidade às famílias. A primeira-dama, Gracinha Caiado, se emocionou ao ver o resultado do piloto desse programa, que traz de volta a esperança para o nosso povo. Eu realmente me emocionei, porque eu acredito, desde o primeiro dia que o Arnaldo se tornou governador, que a nossa missão é cuidar das pessoas e mudar a vida das pessoas para melhor, dando oportunidade. Durante o evento, aconteceu a entrega simbólica do cartão Crédito Social para quem fez o curso de capacitação, para poder comprar os primeiros materiais para começar a trabalhar. Na ocasião, ainda foram entregues enxovais de bebê pela OVG às gestantes e anunciado pelo governo de Goiás o cartão alimentação, garantido a todos os alunos da rede estadual de ensino. Ronaldo Caiado ainda visitou algumas casas que foram reformadas pelo programa Goiás Social, onde vidas e famílias foram transformadas. Eu sempre cuidei de vidas. Nunca deixei de parar e dar atenção a uma pessoa que tivesse necessidade. O Instituto Ser Tão Grande abriu inscrições para bolsas escolares. E olha só, alunos do 9º ano do ensino fundamental da rede pública podem participar da seleção. Bora conferir com o Pedro Rabelo? O Instituto Ser Tão Grande nasceu há 3 anos com o objetivo de abrir novos horizontes para alunos da rede pública em Goiás. A intenção é ajudar eles e elas a subirem os degraus na educação. A gente precisa conectar os jovens que têm alto potencial acadêmico à educação de qualidade. E educação é a principal arma de liberdade de escolha que a pessoa tem. Então, a gente viu em São Paulo muitos goianos com muito potencial
E a gente viu muitas ideias boas. Com o projeto ganhando corpo, parcerias estão aparecendo. Eles acabam de ganhar 20 Kindles, uma biblioteca de livros digitais doados pela Amazon. Um deles já foi entregue para a Júlia. E agora, o 4º processo de seleção será aberto visando o estado inteiro. Até o último processo a gente estava focado mais em Goiânia, mas a ideia agora, até com a experiência do online que a gente viu no mundo inteiro, a gente entendeu que dá para expandir para o interior do estado. Tem muitos jovens bons no interior também. E tem muitas plataformas online que podem ajudar esse jovem a chegar no máximo do potencial. As inscrições serão abertas nesta segunda-feira. Serão 50 vagas ao todo e é importante o aluno estar cursando o 9º ano. O site é esse que está aparecendo aqui na tela. Oportunidade de fazer como a Júlia fez no ano passado. Se inscreveu e já está colhendo os frutos. Os frutos que eu estou colhendo basicamente é estudar, no colégio particular, que provavelmente eu não teria acesso se não tivesse o projeto, porque eu venho de uma família simples, Eu tenho também o processo de mentoria, que eu tenho 2 mentores que me ajudam tanto em projetos de estudo, o emocional mesmo, sabe? Para a gente ficar mais concentrado na vida pessoal e também na escolar, que é muito importante. Eles já usavam a internet como meio de comunicação. Com a pandemia, o processo foi intensificado. O Daniel participou da criação do projeto ao lado do Ismael. Ele está em São Paulo agora e comentou sobre a importância do acompanhamento aos jovens alunos nessa fase da vida. São 2 mentores, pessoas assim que têm alguma carreira, alguma experiência de destaque e que tiram tempo para estar mentorando esse jovem ao longo de todo o ensino médio. As inscrições vão até o dia 1º de setembro. O processo seletivo tem 5 etapas. Entre elas, desempenho acadêmico, habilidades socioemocionais e até a participação da família na entrevista é necessário. Tudo para crescerem nos estudos e abrirem os olhos para a importância de ajudar no futuro. No Instituto, a gente não pede nenhuma contrapartida dos jovens. Assim, a gente só quer dar mais ferramentas para eles atingirem o máximo do potencial deles. A única coisa que a gente espera, é que lá na frente, quando ele conseguir atingir os objetivos, ele olhe por outros também e tente retornar essa oportunidade que ele está tendo. Eu penso no futuro em fazer medicina, é o meu sonho. E eu penso que eu quero ajudar muito as pessoas que nem esse projeto me ajudou, porque sem ele eu não teria todo esse apoio na minha vida estudantil. A Torre do Relógio, um dos ícones mais simbólicos da nossa capital, foi reinaugurada. E olha só, o nosso jornalismo estava lá para registrar este momento. Com mais de 17 metros de altura, o monumento público foi restaurado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A Torre do Relógio fica na Avenida Goiás, em Goiânia, e é um dos cartões postais da capital. E com a reinauguração, o relógio começou a operar. Ele já marca as horas e minutos. E quem passa pela Avenida Goiás também vai encontrar a torre toda iluminada. E os sinos também voltaram a soar. O IPHAN preocupou em fazer uma intervenção na questão estrutural para manter a integridade dela. O pó de pedra também foi restaurado, que é uma riqueza enorme e muito difícil de ser elaborado. E alguns adornos também foram recompostos. Então a nossa preocupação principalmente era de manter as características iniciais do prédio, do edifício, e também fazer com que o relógio voltasse a funcionar e o sino voltasse a badalar na Avenida Goiás. A restauração da Torre do Relógio contou com um investimento de mais de R$ 678 mil do governo federal. A obra demorou quase 7 meses para ficar assim, pronta. Quero aqui agradecer de público ao IPHAN, ao pessoal do IPHAN, quero aqui agradecer ao governador Ronaldo Caiado por todo o apoio e, além de tudo isso, trazer de volta esse modelo Art Deco da nossa cidade. Inaugurada em 5 de julho de 1942, durante o Batismo Cultural de Goiânia, a Torre do Relógio fica perto da Praça Cívica, que é considerada um marco inicial da construção da capital. E o governador Ronaldo Caiado exalta a beleza da cidade.
Nós temos aqui nossa estrutura toda do Palácio, com todas as secretarias de governo, que serão em breve recuperadas, como está sendo recuperada agora, restaurada agora a chefatura de polícia, nosso coreto e, ao mesmo tempo, aqui a nossa torre do relógio. Isso é muito importante para que tudo isso seja entregue à população em condições de funcionamento, com toda a sua beleza, para que as pessoas possam também conviver com a história, conviver com a fundação da capital do estado de Goiás. E bora pro intervalo, porque no próximo bloco tem esporte e cultura. É já já. Bora viajar um pouquinho? No quadro Quinta pelo Mundo, do programa de quinta, a advogada Tayane Madi mostrou pra gente a charmosa Coimbra, que abriga uma das universidades mais tradicionais do mundo. Alô Mazé, alô Graça, meu nome é Tayane Madi, sou goiana, advogada especializada em Direito Internacional, completamente apaixonada por Goiânia, nossa terrinha tão amada. E hoje eu vim trazer para todos vocês um pouquinho de Coimbra, que é uma cidade incrível, um dia lindo de primavera aqui do outro lado do Atlântico. E a Universidade de Coimbra abriu as portas para mim. Fiz uma especialização em Direitos Humanos aqui, que não só me presenteou com amigos para toda a vida, como também abriu as portas para o Direito Internacional, que faz parte do meu dia a dia. A Universidade de Coimbra é uma das universidades mais antigas do mundo e abrange uma das maiores comunidades de estudantes internacionais no país. Aqui no Paço das Escolas, podemos ver uma das mais simbólicas estruturas de Coimbra, a Torre do Relógio e os Quatro Sinos, os quais sincronizam a vida acadêmica da universidade. Já aqui deste lado está a Biblioteca Joanina, que inclusive é mais antiga que o próprio Brasil, e é o expoente máximo do barroco português, considerado uma das mais ricas bibliotecas da Europa. Uma das coisas curiosas é que a universidade mantém uma colônia de morcegos criados para comer insetos que danificam os livros. Coimbra não é apenas uma universidade. Você poderá encontrar excelentes praças para relaxar, ler um livro ou tomar um café enquanto aprecia a vista em meio a construções históricas, como o Mosteiro e a Igreja de Santa Cruz, fundado na primeira metade do século XII. E a arquitetura dos edifícios e monumentos que caracterizam Coimbra como detentora de um elevado conjunto de patrimônio histórico e cultural. Sem contar, claro, com os belos parques espalhados pela cidade. Na verdade, o simples caminhar por essas ruas estreitas que nos levam a lugares tão incríveis aqui já é uma aventura única de se viver. Então é isso, eu encerro meu vídeo aqui, em frente ao Rio Mondego, certamente é o rio português mais falado por poetas desde sempre. Me sinto honrada pelo convite de participar do seu programa, que tem sido dirigido com imenso talento. Depois dessa viagem internacional, bora voltar para o interior do Brasil? Odair Terra foi até Uberlândia conhecer o museu que resgata a história da dupla Pena Branca e Chavantinho. Confere aí. Os irmãos José Ramiro e Ranulfo fizeram história na música caipira ao formarem a dupla Pena Branca e Chavantinho. Eu vim-me embora e na hora cantou um passarinho. Sozinho, eu a viola e Deus. A dupla começou a cantar em Uberlândia, Minas Gerais, na década de 60 e participou de inúmeros festivais. Debulhar o trigo, recolher cada barco do trigo, forjar no trigo, milagre o pão. E se fartar de banha,
Milton Nascimento, a dupla fez parcerias com Rolando Boldrin, Almir Sater e Tião Carreiro. Passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Ali passava boi, passava boiada, tinha uma palmeira na beira da estrada, onde foi cravado muito coração. Os irmãos ganharam prêmios nacionais e internacionais e encerraram a carreira com a morte de Chavantinho. Ó Deus, salve o oratório, ó Deus, salve o oratório, onde Deus fez namorado, e ai meu Deus, onde Deus fez namorado, e ai. Bom, amigos, nós estamos aqui no Museu Virtual na cidade de Uberlândia, que tem toda a história de Uberlândia, tem toda a história também de imagens, de participação de programas locais, enfim, uma coletânea da vida do Pena Branca, que claro que fez dupla com o Chavantinho há muitos anos. E nós viemos aqui para mostrar para vocês tudo que tem de imagem bonita de antigamente para matar a saudade, claro, do nosso saudoso Pena Branca. E vocês são os meus convidados que vão bater um papo com o pessoal aqui e vão ficar por dentro também desse museu virtual. Vem comigo, Brasil! De manhã cedo, no lugar todo enfeitado, nós ficava amontoado pra esperar os compradores. Depois passava que a prática de exercícios físicos, aliada a uma alimentação correta, são a fórmula de uma boa qualidade de vida, ninguém duvida, mas nunca é demais reforçar, não é não? Por isso, bora ver o que o Esporte em Ação nos traz essa semana? Atleta ou aluno? Como é que nós vamos chamar aqui, professor Jefferson? Qual o nome do aparelho? Eu vou chamar o Luan de atleta ou de aluno? Que a gente pode chamar de aluno-atleta. 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 Esse aqui é o supino reto com barra. A gente mostrou anteriormente o supino vertical. Esse trabalha o mesmo grupo de músculos. E só que aqui a gente vai mostrar um aluno que está mais avançado, que junto com o supino, ele vai trabalhar também aquele músculo auxiliar, que é o tríceps, para enfatizar e desgastar mais ele. Você pode mostrar o tríceps, para quem não conhece o tríceps? Esse grupo de músculos. Mostra aí, Luan. E o exercício que a gente passou para ele é esse, conjugado. Então ele vai fazer o supino. Juntamente sem o intervalo, ele vai fazer a série de tríceps. Sai de lá, vem para cá. Vem para cá. Isso é a importância de ter um profissional para instruir o conjunto de músculos. Sempre tem que ter o profissional para orientar, para ensinar, para instruir, não é isso? Corrigir postura, que é muito importante a postura, né, professor? Agrupar os exercícios melhor, corrigir a postura, quantidade de repetições, carga que pode ser usada, é um conjunto de coisas. Legal. Luan, o que você, assim, né, porque cada um tem uma sensação diferente quando está praticando essa atividade. Você pratica também o esporte ou a sua atividade física em academia? Eu pratico também o esporte. Pratica também? O esporte, sim. Além da academia, eu pratico Muay Thai. E eu tento conjugar esses dois tipos de atividades. E essa aqui colabora com a outra colabora com essa? Eu acho que ambas têm essa relação. Acaba correndo junto, né? Correndo junto, isso mesmo. É isso aí. O Luan, que é o nosso aluno-atleta? Aluno-atleta. Aluno-atleta. Então ele é atleta mesmo, Muay Thai com o supino e mais o tríceps. Falou, Luan, um abraço. É o tal negócio, né? É um jargão antigo, mais família, faz as coisas unidas, cada vez estará mais unida ainda. Dona Terezinha, com o doutor Orlandinho, estava aqui fazendo exercício para os braços. Nós pegamos o casal aqui, ó, bonitinho, organizadinho, bem cuidadoso com a saúde. Dona Terezinha, a senhora gosta da atividade física, já há quanto tempo a senhora pratica? A minha atividade física entrou na minha vida na infância, na escola. Eu sempre gostei de educação física,
Sempre fiz as aulas de educação física com prazer. E quando surgiu as primeiras academias, eu fui uma das primeiras a correr atrás. Que coisa boa. Eu sempre, a minha vida inteira, eu gosto de exercício. Para mim, duas coisas são essenciais para uma qualidade de vida: alimentação e exercício. Alimentação e exercício. E o maridão do lado também, dando apoio, acompanhando, né, doutor Landim? Doutor Landim, médico cardiologista, é a pessoa ideal para nos falar não apenas sobre atividade física, mas também da importância cardiológica da atividade física para todos nós. A nossa família é uma família inteira de gente que faz atividade física, né? Minha esposa já teve até academia, um tempo antigo, já bem antigo. A minha filha é personal trainer, Lisa Landim. Meu genro, personal trainer, Diogo Deja. E eu só estou aqui treinando também. A gente sabe que a vontade que a gente tem é de ficar na zona de conforto. Mas a gente sabe que o coração é um parceiro nosso. E ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Tem que colaborar com o coração, né? Exato. E eu tenho coronariopatia, já fiz 3 cateterismos, tenho 3 estentes nas coronárias, já infartei uma vez, sou hipertenso leve, mas com isso eu preciso fazer as minhas atividades sempre. E estou aqui sempre, moro aqui no setor Jaó, aqui perto. Então, meu netinho faz também, está aqui agora por aí fazendo judô. Então a família inteira faz. E bora para nossa aula de história. Enzo de Lisita bate um papo com o colunista e apresentador Arthur Rezende neste sábado. E olha te falar, viu? Esse tem história. Profissionalmente, você começou aqui, né, Arthur, na Rádio Brasil Central, no começo da década de 1960. Em 1961, a gente começou uma programação espetacular que tomou conta da cidade e do estado. A Rádio Brasil Central falava para o mundo e tinha uma programação diversificada, realmente muito boa e com várias atrações durante o dia. E a gente era muito conhecido porque a cidade pequena e todo mundo ali de olho e era grande a audiência e a gente era muito procurado, muito visto, muito elogiado, né? E foi uma época realmente de ouro, aqueles anos 60. E os programas eram ao vivo? Como que era? Era ao vivo em preto e branco, né? Da televisão, sim. Ao vivo, né? Claro, na rádio, apenas eu e o diretor técnico, né? O sonoplasta. A gente acertava tudo com o programador. Então, mas era a gente no estúdio só. Agora, na televisão, era ao vivo e com plateia, com auditório. Pequeno, mas com auditório. E as apresentações, as atrações eram convidadas e se apresentavam ao vivo. E as gravadoras, Enzo, tinham muito xodó com a gente, né? Então, os artistas daquela época vendiam milhões de discos. Então, nós fomos muito pagados pelas gravadoras e também pelos artistas. Davam entrevistas, que se apresentavam nos programas. E no meu programa eu trouxe, como eu falei, o Roberto Carlos as primeiras vezes, mas trouxe praticamente todos aqueles oriundos da Jovem Guarda. Gé Adriane, Vanderlei Cardoso, todos aqueles. E foi uma época muito boa, uma época assim, muito disputada, uma época em que a gente realmente era muito valorizado. E o Semana Brasil Central fica por aqui, mas se você quiser ver mais da nossa programação, é só seguir aqui as nossas redes sociais. Eu vou embora hoje ao som de Mara Cristina, ela que também esteve no programa de quinta. Eu volto semana que vem. Tchau! Mas isso aqui, é um pouquinho de Brasil, desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Também um pouco de uma raça
fumaça não, que não se entrega não. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Olha o jeito das cadeiras que ela sabe dar, olha só o remeleixo que ela sabe dar. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e vem pro samba, samba. Morena boa que me faz penar, bota a sandália de prata e